cristão antissemita. Isso é uma atmosfera maligna mesmo, e tudo isso. Então você olha, para um lado você vê a situação da Rússia, de vez em quando soltando farpas, ameaçando a Europa. Você vê a situação de Israel, e hoje, eu vou ler para você, porque é melhor eu ler. Hoje, nós tivemos um exercício militar na Ásia. Hoje, 1º de abril de 2025, a China iniciou exercícios militares de grande escala ao redor de Taiwan. O que é que tem em Taiwan com a Europa e a Bíblia? Calma, estou chegando na Bíblia. Bom, olha, são grandes potências envolvidas em conflitos e a Europa está lá. A Rússia, que eu acabei de falar, contra a Ucrânia. A Europa apoiando a Ucrânia. Os Estados Unidos apoiando Israel, e a OTAN vai, de uma certa forma, se houver necessidade, apoiar Israel. Aí você tem nada a ver com a Europa, tá lá a China, é aquele gigante, e aquele gigante hoje o exercício militar foi assustador em Taiwan. E para quê? Para dar um recado, tipo assim, para com esse movimento separatista, porque desde que o novo presidente assumiu, ele tem essa posição de independência de Taiwan. Então, a China falou, não fale mais, é tipo um recadinho assim, nem pensa em ter independência. Olha o gigante aqui intimidando vocês. E olha o que a China fez, então. O exercício militar envolveu forças navais, aéreas e mísseis. Essas manobras foram realizadas sem aviso prévio. E o que aconteceu com Taiwan? Taiwan deu a resposta também. O Ministério de Defesa de Taiwan detectou 21 navios de guerra chinês. Gente, 21. Ao redor da ilha, incluindo porta-aviões, além de 71 aeronaves, 4 navios da guarda costeira. Em resposta, o que Taiwan fez? Mobilizou também aviões, navios de guerra e ativou sistemas terrestres de mísseis de defesa. Peraí, o que é que tem a ver a Europa com a China e Taiwan? Hoje, qualquer conflito, ele é mundial, global. Está tudo interligado. E aí você vê quantos conflitos sérios acontecendo ao mesmo tempo. E é lógico que foi recomendado, diante de tanta instabilidade, foi recomendado ter esse kit sobrevivência. Respondendo a pergunta, tem algo para acontecer? Vai acontecer? Eu preciso me preocupar? Eu preciso voltar para o Brasil? Não, isso é precaução, né? Por quê? Porque numa situação, vocês lembram, vocês que moram aí na Europa, quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, a Europa sofreu um inverno, eu estava aí, e eu vi os efeitos desse sofrimento. O gás ficou caríssimo, em pleno inverno, que todo mundo precisa de aquecedor, e os alimentos começaram a perecer, porque estava sem gás, e é claro que refrigeração precisava de gás para aquecer as pessoas, os ambientes, e precisava de gás para conservação de alimentos, que é a refrigeração. E a Europa sofreu. E não tem nada a ver com, simplesmente porque a Rússia, como uma represália, ela parou e com o fornecimento por um momento, escasseou o fornecimento, e foi 2 anos atrás que isso aconteceu. O que eu quero te dizer? Que qualquer movimento da Rússia, da China, faz o mundo sofrer. E a Europa está mais perto, né? Então, a Europa, ela sofre essas sanções, como foi no caso da Rússia, fizeram sanções, a OTAN fez sanções à Rússia, e a Rússia fez a Europa em resposta. Então, é por isso que ele fala, tem um kit de sobrevivência, mas não é a terceira, então vamos falar de Bíblia. É a terceira guerra mundial? Não. Cansada de falar para vocês.
não é a Terceira Guerra Mundial. O que é? Guerras e rumores de guerras, que está escrito em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, Jesus ainda dá um recado. Olha, são guerras e rumores de guerras, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Por que é necessário que isso aconteça? O mundo precisa ficar com essa instabilidade, porque é um cumprimento profético. Jesus disse que isso aconteceria, então vai acontecer. Mas aquele que está em Cristo, ele tem proteção, ele tem paz, ele conhece. Se eu sei, por exemplo, um piloto, por que o piloto de avião, por que ele não fica apavorado como os passageiros em grandes turbulências? Turbulências faz parte, e ele sabe que ele mesmo avisa: aperta o cinto, não tira o cinto, porque nós vamos passar por uma área de turbulência. O que é que o piloto sabe que deixa ele tão tranquilo para falar aquele aviso de uma forma tão tranquila? Ele sabe que a aeronave está preparada para isso, ele está preparado para isso, e eles vão chegar ao destino, mesmo que sacudindo um pouquinho, mesmo que sentindo o efeito da turbulência. E então, é isso que faz a gente ter segurança quando a gente conhece a Bíblia. Porque a gente sabe que tudo isso, esses desastres ambientais, essa crise anunciada hídrica que está chegando no mundo, tudo isso já estava anunciado por Deus. Mas o que eu preciso? Eu preciso ter uma mente de acordo com a palavra. Qual é a mente de acordo com a palavra? Olhar para a palavra para tempos de crises seríssimas. E o que Deus fez. Por exemplo, a crise da viúva de Sarepta e de Elias. Ambos passaram pela mesma crise. E a crise era uma crise hídrica, uma seca como nunca. Isso afetou alimento, afetou a agricultura, lógico, a alimentação, afetou a economia em geral. Mas a viúva e Elias tinham uma palavra de Deus no meio da crise. Elias, ele foi sustentado de forma sobrenatural, tanto no ribeiro de Querite quanto na casa da viúva. E a viúva recebeu também uma palavra sobrenatural no meio da crise. Não vai faltar, não vai acabar nem o azeite, nem a farinha na tua casa.